Viva, muito boa noite. Estamos de volta para a última edição do mês de janeiro do seu programa Girassol Debate, aqui à segunda-feira. Hoje vamos falar do papel das igrejas na moralização da sociedade. As sociedades de hoje são cada vez mais multiculturais e diversificadas. O papel social da igreja como garante da conservação e implementação de valores éticos e morais na família, na igreja e também na educação, são estes os assuntos que vão dominar a nossa presença em mais uma edição aqui do Girassol Debate. Na família, a igreja tem uma palavra a dizer pelo incentivo à construção de relacionamentos conjugais fortes, bem como assentes no respeito mútuo e na mútua aceitação, no desenvolvimento de laços de amor e interdependência que privilegiem a partilha de um projeto de vida. Este é um dos tópicos da nossa conversa de hoje. Contamos com vários convidados, passo já a apresentá-los. Começo por cumprimentar a Rafael Aguiar, é sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Boa noite ao painel e boa noite aos telespectadores. Recebemos também o pastor Bernardo Soc, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, sim. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado. Boa noite aos colegas do painel. Boa noite. Boa noite. Bem, nós agradecemos também pela sua presença. À minha esquerda passo a cumprimentar Francisco Gama, pastor da Igreja Metodista Unida. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todo telespectador do programa, debate, e boa noite aos colegas do painel. E recebemos igualmente Carlos Veiga, é analista de assuntos religiosos. Boa noite, bem-vindo, Carlos. Boa noite. Boa noite, Dr. Rafael Aguiar, sociólogo. Boa noite, clérigo. Obrigado. Aqui presente. Muito boa noite, sejam. Muito obrigado. Muito bem, como disse, vamos falar hoje do papel da Igreja na moralização da sociedade. Qual deve ser o posicionamento da Igreja diante as preocupações que hoje têm estado a fazer parte da vida dos angolanos, questões relacionadas à saúde, à educação, também ao respeito aos valores morais, à cultura nacional. Qual deve ser o posicionamento da Igreja? Como tem estado a se posicionar a Igreja angolana? São estas as questões que vamos querer ver respondidas na edição de hoje do Girassol Debate. E eu começo já por ouvir o posicionamento sociológico relacionado a esta questão. Dr. Rafael Aguiar, enquanto sociólogo, como é que olha para o posicionamento da Igreja nos dias de hoje diante das várias preocupações da sociedade? Bom, eu quero agradecer. Esse tema é de extrema importância porque nós estamos numa sociedade com vários problemas sociais e um dos agentes da socialização primária e secundária é a Igreja. E é por isso que o tema se reverte de grande importância. E ao debatermos esse tema, ele pode ser analisado numa perspectiva filosófica, religiosa, até jurídica e sociológica. Portanto, na nossa perspectiva aqui, tendo em conta o tema, nós queremos perceber como, quando se fala do papel social, estamos a falar que comportamento, que atitudes se pode esperar da Igreja em relação à família, em relação às outras organizações sociais, em relação à sociedade. Mas nós temos que ir mais além. Para além de analisarmos o que deve se esperar da Igreja, enquanto ação, atitude, devemos também analisar o que a Igreja tem feito. E se a ação da Igreja está em conformidade ou não com o seu papel social, que é aquilo que se deve esperar em relação à Igreja. Está? Bom, primeiro temos que ver o que se deve esperar. O que se deve esperar da Igreja é que a Igreja seja um dos principais agentes de socialização, ou seja, da transmissão de valores, de princípios, de convicções, de crenças, de atitudes e práticas que estejam em conformidade
com os padrões normativos da sociedade angolana, com, portanto, as estratégias, o sistema e as políticas que concorrem para a libertação do homem, para a realização do homem, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista financeiro. Portanto, é esse papel que se deve esperar da Igreja. E esse papel é realizado com base na evangelização, portanto, com base na educação, com base na ação social complementadora, portanto, que complementa a ação do Estado no âmbito da saúde, no âmbito da formação técnico-profissional. Portanto, é isso que efetivamente se espera da Igreja. Mas também se espera da Igreja um papel preponderante na reconciliação no seio familiar. Portanto, na coesão, unidade e reforço, portanto, da família, e não o contrário. Agora, partindo do pressuposto daquilo que deve ser o papel da Igreja, nós temos agora que analisar qual tem sido o papel. E, na verdade, há igrejas que têm tido um papel que é em conformidade com o que se espera deles, mas também temos que ter a coragem, portanto, de dizer que há igrejas também cujo papel social não está em conformidade com aquilo que se espera e não concorre para a unidade e coesão familiar, não concorre para a moralização da sociedade, não concorre para a libertação do homem, não concorre para a salvação material e espiritual do homem. Muito bem, já vamos continuar a falar destas igrejas e, se quiser citar, está à vontade, Dr. Rafael. Pastor Francisco Gama, vamos também ouvir a sua intervenção relacionada a este tema que trazemos, o papel das igrejas ou da igreja na moralização da sociedade. Qual é hoje a realidade de Angola? Como é que as igrejas se têm posicionado neste desafio de moralizar a sociedade? Obrigado pela questão, mas gostava antes de dizer que a Igreja, de acordo às Escrituras, é chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo. E nessa condição, ela desempenha um papel preponderante de ser o modelo, não é? Nas atitudes e comportamentos e tantas outras dimensões humanas. E o que é que se espera da Igreja em Angola? Naturalmente, por aquilo que tem sido a nossa realidade, a realidade das igrejas tradicionais. Vou aqui abrir aspas para falar das igrejas tradicionais. Estamos a encontrar aqui a Igreja Católica, a Igreja Metodista, a Igreja Congregacional e tantas outras. Elas, de facto, acabam cumprindo com a ordenança divina, não é, de ser o sal da terra, a luz do mundo, e por conta do seu modelo de vida acaba impactando a vida da sociedade e considera precisamente as famílias como o principal foco da sua atuação. Ou seja, eu percebo que dentre todas as instituições de socialização que o doutor fez referência, a Igreja é uma daquelas que tem o foco centrada na família, porque ela percebe que a família, uma família devidamente estruturada, temos uma igreja sólida, próspera e, claro, temos igualmente uma nação solidificada. Portanto, a começar da ação da igreja na família, que impacta-se, ou seja, consubstancia-se na proclamação da mensagem do Evangelho, no ensino das doutrinas bíblicas, não é? No ensino doutrinário e bíblico e outras dimensões, dentre outras atividades que ela vai desenvolvendo para poder ter uma família coesa. Efetivamente, vamos aqui considerar que, no todo, o papel da Igreja tem sido desenvolvido de forma saudável. Nós contávamos a ter também aqui em estúdio e que está por via das plataformas digitais o contributo de um padre
claro, da Igreja Católica e do representante do Instituto para os Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura, todavia não se fizeram presente, daí que não temos a participação destas duas instituições, mas vamos seguir aqui o nosso programa. Carlos Vega, enquanto analista para assuntos religiosos, qual é a sua visão relacionada a esta questão da posição ou do posicionamento da Igreja diante dos vários desafios que temos hoje? Estamos numa sociedade que se debate com vários problemas, com várias preocupações, desde a questão relacionada à saúde, à educação e até mesmo com a relação interfamiliar. A Igreja tem estado a contribuir de forma positiva para a resolução destas situações todas? Desde logo, tem que fazê-lo. Tem que ter capacidade de se firmar, tem que ter papel de parceria, porque ele joga um papel com o Estado, a parceria faz com o Estado. Este papel não é atribuído apenas à Igreja. Este papel é social, é de todos e com grande responsabilidade no quadro da parceria Igreja-Estado. Aliás, é monopólio do Estado. A Igreja tem que tomar uma posição de exemplo, como disse o reverendo, papel de decidir, papel comportamental, como disse também o doutor Aguiar, que é de ou ter um papel de aceder a um melhor comportamento, ter coragem de dizer as coisas, com exemplo. Exemplum traunt. Os exemplos, ou exempla exempla traunt. A Igreja tem que prestar o exemplo, porque é o exemplo que comove e arrasta, é o exemplo que diz. A Igreja é, no caso, aquela que deve adotar a posição de sal e luz do mundo. Carlos Vega, quando fala tem, é porque a Igreja angolana tem estado não tem estado a cumprir com esta responsabilidade. Pelo menos fala que tem de ter coragem, mas não quer dizer que não o faz, não tem essa coragem. Nós somos falhos. A Igreja tem a dimensão divina e humana. E na dimensão humana, homem é falho. Na dimensão divina e espiritual, claramente que a Igreja tem que ter o melhor comportamento, tem que ser imagem, não é? De Deus a transmitir ao homem. A Igreja tem que adotar uma identidade. Tem de ter uma atitude identitária, uma atitude que exemplifica. Uma atitude identitária tem que ter uma identidade como defende o apóstolo Charles da igreja, uma igreja muito conhecida, Igreja Tempo da Verdade. Enquanto tal, enquanto a igreja tiver o seu papel identitário, ele vai estar firme e vai fazer como deve ser. Portanto, é preciso olharmos para aquilo a que a igreja é chamada a tratar, a responder. Porquê? Carlos Vega, nós insistimos. Esta identidade de que fala tem estado a faltar, a Igreja angolana tem estado ausente ou tem estado a se furtar desta identidade? Tem que ter uma atitude ética, uma atitude de Mas valor. isto que não está a ter, é isso? Não é que não tenha, mas se tiver que falhar, temos que reconhecer que falhou. O homem falha e na igreja os homens falham. Agora, é importante que tenhamos uma linguagem muito coerente relativamente a isso. Tudo que se espera, tudo que se augura da igreja é uma atitude coerente, uma atitude exemplar e que abomina todo o mau comportamento. Muito bem. Pastor Bernardo Soc, a Igreja está ou não a cumprir com as suas responsabilidades? Antes agradeço pelo convite
e pela oportunidade de estar aqui e partilhar neste painel muito importante. E começando com procurar definir e conceitualizar a igreja, da qual estamos abordando, que é um conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. No caso da igreja cristã, é realmente pessoas que têm o objetivo de adoração em Cristo. Todo o seu serviço aponta para a glorificação de Cristo, em Deus Pai, realmente na esperança de cumprimento da promessa que Cristo deixou, que Ele vai para o Pai, mas voltará para que onde Ele estiver, todos nós estejamos com Ele. Então, há uma diferença da igreja como instituição, a igreja que são pessoas, e a denominação enquanto instituição, denominação religiosa. Agora, quanto ao papel social da igreja, a igreja enquanto indivíduos, conjunto de indivíduos que se reúnem, e a denominação enquanto instituição, elas têm um foco, que é a adoração a Deus, e nesse momento, nessa ação, nesses objetivos, eles devem cumprir, a igreja deve cumprir aquilo que a Escritura Sagrada orienta. Cumprindo o que a Escritura Sagrada orienta, não tem como desanexar desse papel social. A olhar na parábola que Cristo apresenta do bom samaritano, que realmente largou alguém que estava de passagem, viu seu irmão ferido, gastou o seu tempo, os seus recursos para restaurar a saúde e o bem-estar desse indivíduo. Agora, entretanto, se a igreja cumpre ou não, isso varia exatamente dos óculos em que nós queremos abordar ou ver a situação. Por quê? Porque o papel social da igreja, ele é visível em todas as dimensões. Desde o momento que vai parar para assistir alguém que passa por alguma dificuldade, e desde o momento que vai parar para celebrar com alguém que está a festejar. Então, a moralização da sociedade vai muito além daquilo que cabe aos nossos pensamentos. Por quê? Nós achamos que a igreja deixa de ser moral quando alguém lá comete um erro, esquecemos das 99 que continuam puras. Então, a impureza de um homem, ou o fracasso, a queda de um homem, não leva a igreja a se tornar um conjunto de pessoas impuras. Então, a moralização da sociedade está exatamente vincada na própria igreja, e a igreja prega a palavra. E quando a palavra de Deus é pregada, ela transforma o homem no seu todo. E o homem transformado, ele é um bom cidadão, ele é moral, ele realmente é alguém que cumpre todos os pressupostos divinos e obedece às normas que dirigem ou vinculam a sociedade em que ele está inserido. Rafael Aguiar estava aqui a fazer um sorriso como que a discordar do posicionamento do pastor Bernardo Soque. Eu lhe pergunto, e já para também responder a essa questão, se está ou não de acordo com o que disse o pastor, mas a questão é na igreja ou é hoje de muitas informações que temos recebido, muitas notícias circulam, dando conta de que é na igreja onde acontecem ações que em nada abonam o desenvolvimento de uma sociedade. É na igreja onde saem informações de acusações de feiticismo por parte de crianças ou até de adultos. É na igreja onde fala-se de pastores, padres e não só, que abusam dos fiéis. Como é que esta igreja se vai posicionar? Exatamente. Como é que vai ser esta igreja o exemplo da sociedade? Exatamente. Portanto, e conforme disse bem aqui o pastor, na nossa sociedade surgiram várias religiões. Portanto, há uma diferença entre igreja e religião. Religião é um conjunto de sistema, portanto, é um sistema solidário de crenças, de rituais, de normas, de advertências, que, portanto, consolidam uma forma de pensar, estar e ser, de se ligar ao além, à divindade. E igreja é um grupo de indivíduos, que crê em determinadas práticas, crenças, adere a essas práticas, portanto, e com base neles realiza o seu objeto social. E na nossa sociedade nós temos várias religiões. E aí cada religião tem uma dimensão social, cultural.
Cada religião tem uma dimensão social e cultural. E cada igreja também tem uma dimensão cultural e social. E o conjunto de dogmas, crenças, tem a ver, muitas das vezes, com a dimensão cultural e social. E nem todas as religiões, portanto, têm forma de estar e ser que estão em conformidade com os padrões normativos e culturais aceites numa determinada sociedade. E o primeiro choque vem aí. Portanto, muitas das vezes, do ponto de vista dos dogmas, dos rituais, dos mitos de uma determinada igreja, ele está, portanto, bem. Não há comportamento desviante, mas esses mitos, essas crenças e esses dogmas podem estar em choque com os padrões normativos, culturais e sociais do meio social em que está inserido. E esse é o cerne da questão. Como é que estas igrejas se devem posicionar no âmbito social? No âmbito social. Eu costumo dizer o seguinte: a igreja tem que partir do princípio de que o seu papel social, o papel social que desempenha, depende de instituições como a família, a escola, o Estado e outras organizações e instituições socializadoras. Por quê? Porque a igreja é um conjunto de indivíduos, de membros de famílias. E a qualidade da igreja, a qualidade do papel social que a igreja desempenha, depende da qualidade do indivíduo formado na família, na escola, na sociedade. Portanto, é por isso que a igreja não pode divorciar-se da família, da sociedade, portanto, não pode, e da escola. E aqui chamo também os outros senhores. Exatamente, mas para terminar só. Agora, o que é que ocorre? O que ocorre é que há igrejas que, do ponto de vista da ação coletiva, e não só individual, do ponto de vista da ação coletiva regular e contínua, as práticas que adotam não estão em conformidade com os padrões culturais, normativos, socialmente aceites. E, quando se intervém, a igreja isola-se. E há até igrejas que têm uma ação que concorre para a desestruturação familiar entre o pai e os filhos, entre a esposa e o marido. Agora, é aquilo que foi dito. Há também, não obstante termos igrejas que agem nessa perspectiva, que acusam criança de feitiçaria, etc, etc. Mas há outras que efetivamente, conforme foi dito aqui pelo pastor, que desempenham o seu papel social tendo em conta a doutrina cristã, mas também tendo em conta, portanto, a realidade e os padrões culturais e normativos da sociedade angolana. O que é que nós temos que fazer? Temos que ter em conta que o Estado, apesar de nós estarmos numa situação de Estado laico, mas o Estado tem, portanto, responsabilidades acrescidas e deve ter um papel fundamental na supervisão. Muito bem. Desses fenómenos. Estas são, estávamos a olhar para o posicionamento das igrejas, porque se, por um lado, como fizeram menção no princípio, a igreja tem este papel de congregar pessoas de várias culturas, mas com crenças, com a mesma crença. Por outro lado, é hoje também a igreja acusada de, em alguns casos, desestruturar famílias. É hoje a igreja apontada de forma negativa por ter acusações de feitiçaria e a igreja de vender milagres, inclusive. Como é que vamos olhar para tudo isso? Pastor Francisco, também aqui Carlos Veiga. Eu gosto de olhar para numa visão muito mais restrita quando olho para a questão do fenómeno igreja, religião, no caso. Está a ser otimista ou restrita pelo facto de ser de tentar dividir aqui? Não, é mais sendo otimista, não é? Porque percebo eu que o papel da igreja, enquanto, reitero o que disse, sal da terra, luz do mundo, ele é feito
porque a palavra é administrada, pregada, e ela tem por finalidade a transformação de todos aqueles que são alcançados por ela. E o que é que está a faltar se a igreja faz este... Vamos lá chegar. Acabam se convertendo, obviamente. Agora, vamos olhar também para a igreja como esta instituição, de um lado, foi bem dito pelo meu colega do painel, de um lado é divino e do outro é humano. Enquanto uma instituição divina, ela cumpre com a sua função. E é importante perceber que a função social da igreja, ela está em consonância com a pregação do próprio Evangelho. O Evangelho é Evangelho quando se torna social. Ou seja, quando acaba impactando a vida de todos aqueles que aderem à igreja. Agora, vamos também perceber que no todo existem aqueles que vestem a capa, né, a bandeira de ser igreja, mas no fundo, ou seja, na realidade, eles têm fins não confessos, que estão em discordância com aquilo que é os padrões de cultura da própria sociedade. E aqui, por favor, não é papel da igreja julgar a outra igreja, supostamente igreja. É papel do Estado. Quem regula é que deve, né, colocar disciplina. Portanto, a igreja, quando ela fere os princípios constitucionais, é porque deixou de ser igreja. Não é? Deixou de ser igreja. Não está a cumprir com a função social da sua existência. A sua razão de ser é pregar o Evangelho, transformar vida por várias ações que ela deve desenvolver. Quando, portanto, acaba apontando, ou seja, ser apontada como aquela que contribui na desestruturação das famílias, deixou de ser igreja. Porque a igreja é pela família. A igreja é aquela que deve trabalhar para que as famílias estejam cada vez mais sólidas, cada vez mais unidas. Portanto, a igreja deve cooperar com todas as outras instituições no sentido de construirmos uma sociedade pacífica. Portanto, uma igreja que procura identificar na família quem é o principal feiticeiro, que procura desestruturar os membros da família, uma igreja cuja finalidade única é mais o econômico, cuja função da igreja não é lucrativa, portanto, eu acho que aqui está o papel do Estado, que deve intervir para regular e pôr ordem na casa. Agora, a igreja, enquanto igreja cristã em Angola, cumpre com a sua missão de educar, de evangelizar, de construir famílias sólidas. E se perceberem bem, a igreja acaba tendo a família como centro da sua atuação. Exatamente. Eu, como pastor, por exemplo, desculpa, não estou aqui a colocar, peço desculpas aos governantes, como pastor, conheço a casa do meu irmão da igreja. Sei como vive. E fruto dessa constatação, acabo sabendo como intervir para poder ajudar esta família. Portanto, ao contrário disso... Carlos Veiga, no princípio falámos aqui da igreja tradicional. Sim. Entretanto, em instantes falou-se também aqui das igrejas que têm estado a olhar para o económico, para o financeiro como foco principal. E é mesmo nesta senda que temos assistido que muitos fiéis têm hoje se mudado para estas igrejas mercantilistas, essas igrejas que olham para o negócio da fé. Por que é que isso acontece? A igreja tem que olhar para o seu papel intervencionista, não é? A igreja tem que ter uma... Mas esta igreja que está a perder os fiéis para as igrejas comerciais. Sim, não é que as igrejas sejam comerciais. O que se passa é que, no seu papel de intervenção no mundo, e às vezes no afã de resolverem um problema da fé, podem falhar, podem não corresponder,
podem não atender o referido chamado, o papel divino. Por quê? Porque a Igreja, enquanto sociedade humana, não só eclesiástica no sentido espiritual, a Igreja pode desviar, mas na sua intervenção, se quisermos retificar, mas isto só ocorre porque a Igreja tem um objetivo de salvar, não é? Não é um objetivo de fazer sucesso. Ocorre que tem havido muita intenção de se fazer sucesso e não realizar verdadeiramente o papel da Igreja. Ou seja, ainda este domingo, a palavra do apóstolo de que me referi, o apóstolo Charles, falava do afã que ocorre nos homens de Deus ou da Igreja em fazerem sucesso, não levar sossego. Portanto, lutam pelo sucesso e não pelo sossego. E o sossego tem que ser transversal, tem que ser levado ao homem. Nós trabalhamos em prol dos nossos fiéis. Ora, a Igreja tem que responder os desafios de Deus. Por quê? Porque, no fundo, a iniciativa teológica é divina. E nós, a Igreja, estou-me a referir a Igreja enquanto parceria, enquanto o ente, como disse o reverendo, que lida com o Estado, e até porque o papel não se distende só à Igreja, a Igreja tem que lidar com o Estado e acaba sendo depois o Estado a regular ou a resolver ou a atender a determinadas situações que são que gravitam à volta da Igreja. Por quê? Porque o Estado, como dissemos, é parceiro, sendo certo de que quando a Igreja, na sua dimensão humana, falha, o Estado tem que aparecer para ajudar e para fazer com que se respeite os padrões, os interesses que estão à volta da Igreja. Porque a Igreja também move-se por um determinado interesse, que é a tal Igreja enquanto ente social, não é verdade? Enquanto aquele que intervém no mundo, que tem uma mundividência. Ocorre que muitas vezes a mundividência não é cristã. Portanto, é importante que a Igreja volte-se para si e tenda a atender aquilo para o qual está chamada. Pastor Bernardo, esta realidade que temos estado a assistir das igrejas tradicionais, como aplicamos aqui a este termo, de estarem a perder fiéis e de surgirem as igrejas que pregam a prosperidade, às vezes até de forma como bem entendem que devem fazer nos dias de hoje, é porque a igreja tradicional perdeu a sua identidade? Parou no tempo? Não. Nem por isso. Porque desde o momento em que o pecado entrou no mundo, a inclinação do homem é sempre as coisas que satisfazem o seu ego. E um dos problemas que nós temos enquanto sociedade é realmente procurar uma autorrealização de forma emergente, um imediatismo assim exacerbado. O grande problema é que... Mas a Igreja já percebeu isso, porque é que não trabalha para mudar? A mudança não parte da Igreja. Deus muda as pessoas através da pregação da palavra. Não existe uma moralidade fora da Escritura Sagrada. Há algumas três características muito importantes de uma igreja saudável. É a pregação correta da Escritura Sagrada. Quando a igreja prega a Escritura Sagrada como deve ser, então ela faz o seu papel. Agora, o homem, na busca de sua realização, ele vai conforme a sua vontade. Mas há um aspecto muito importante. A própria Sagrada Escritura apresenta vários caminhos. Nem tanto. Nem tanto. Porque deixa-me só lhe dizer. Só tem um caminho que é Cristo, a verdade e a vida. Mas eu vou só lhe dizer.
as igrejas assim emergentes que vão surgindo aí, deixando muitas coisas, elas normalmente são caracterizadas por seitas, né? Que nascem com um objetivo principal. O nosso objetivo é cura, eles se focam naquilo. Nosso A venda de objetivo milagres. a venda de milagre. Milagre não se vende. E também milagre não se programa. Nesse programa, certo. Milagre é uma coisa que Deus realiza na igreja. Agora, se eu disser dia 22 tem culto de curas e milagres, tens que questionar aquilo, porque o homem não realiza milagre. Milagre vem de Deus. pertence a E Deus Deus. faz conforme a sua vontade e no seu tempo e com quem ele quiser realizar o seu milagre. Pode ser através do pastor ou através de um irmão. Entretanto, A venda de produtos no seio da Agora, a igreja. venda de produtos. Óleo e muito mais para aí nós ajudar. temos que ser um bocadinho mais sérios ao aderirmos a uma denominação religiosa. Por quê? Porque quando eu vou a um lugar que me dizem, olha, beba uma água e serás curado, o que te cura não é a água, é a fé que você tem em Deus e que realmente sabendo que se eu beber isso... Quando a pessoa toma um medicamento, sabe que tomando isso, Deus vai agir, eu vou ficar curado. Então, muita coisa vai coincidindo com algum dito e a pessoa fica assim presa. Uau, eu fui lá beber água e fiquei curado. Não, não é isso. É a fé que tens. Como Cristo disse àquela mulher que passou por dificuldade de fluxo de sangue por 12 anos, né? A tua fé te salvou. A tua fé. É exatamente isso aí. Voltando à questão da igreja tradicional, ela não ficou parada no tempo, não. Ela identifica-se exatamente com a pregação da Escritura Sagrada, que é o foco principal dela. E essa Escritura Sagrada, essa pregação tem a capacidade, através do Espírito de Deus, transformar o homem na sua plenitude. Entretanto, quando o ser humano vê a fragilidade e olha que nestes movimentos, a maior parte dos membros são aqueles que estão à procura de uma realização imediata. Eu quero um carro, vou para aquele lugar, então Deus vai agir. E aparece um abençoado que vai dizer, olha, venda a tua casa, traz todo o dinheiro à igreja, Deus vai te dar duas. Isso. E há quem faz isso e cumpre e depois fica aí, uau, mas por quê? Não, Deus não dá. E este é o ponto de a cada partida para a detalhe, desestruturação de muitas famílias. Sim, exatamente. A família é um ente principal que a igreja tem. A família, por exemplo, a igreja congregacional, ela separa todos os meses estudos voltados à família. E o janeiro é um mês dedicado 100% à família. Porque não existe um ponto de partida fora da família. A igreja só é forte se tiver famílias fortes. Porque igrejas são famílias que se reúnem... A sociedade faz a igreja. Exatamente. E tem um facto muito importante que nós precisamos ter em conta. Quando nós procuramos aquilo que não deve ser, não nos convém, tudo e qualquer uma coisa serve. Então, a pessoa vai à procura de uma realização, então é tipo quem tem dor de dente, fala, olha, pega água de bateria, põe no dente, vai colocar, porque ele só quer sarar aquela dor. Satisfazer a sua necessidade. Doutor Aguiar, Bom, primeiro é preciso desmistificar, porque às vezes a abordagem sobre a religião, ela às vezes traz consigo uma carga de senso comum. Exato. E as informações às vezes veiculadas nem sempre correspondem com a verdade. Por exemplo, o último censo, os dados do último censo em Angola indicam que 90,5%, portanto, da população angolana é cristã. E destes, 59% são católicos e 26% protestantes, 10% de outras denominações, 2,5% dupla filiação, 4,3% agnósticos e 1% ateísmo. O que é que isso significa? Que às vezes a ideia que se passa de que está-se a perder muitos crentes não é fundamentada em dados credíveis, estatísticos. O que há, com base nesses dados, e considerado eles credíveis, e queremos crer que o censo é credível. já vai continuar a falar destes números, precisamos fazer uma breve pausa, doutor Aguiar. Não esqueça o que tem para dizer ainda, vamos continuar a olhar para estes números e se a Igreja tem estado a perder ou não fiéis para outras denominações, para as chamadas seitas que também têm estado a surgir com alguma pressão, de alguma forma, na nossa sociedade. Vamos olhar para esta proliferação de igrejas, como resolver este problema, como a Igreja pode ajudar a resolver este problema. São questões que vamos abordar no próximo bloco. Por agora fazemos um rápido intervalo.
Outra vez, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar do papel da Igreja na moralização da sociedade. Rafael Aguiar, sociólogo, antes do intervalo falava dos números que o estava-me a referir a dados estatísticos que indicam que a tal propalada mobilidade das igrejas tradicionais para as novas igrejas não encontra muito fundamento nos dados estatísticos revelados no último censo. E então isso significa o quê? Significa que há um fluxo de crentes para novas igrejas, mas que depois regressam. E isso faz com que, efetivamente, num determinado período, se note que há uma mobilidade muito grande. Era preciso desmistificar isso. O outro aspecto é ligado ao dinheiro versus igrejas. Eu penso que a igreja, como uma organização social, os membros têm direitos e deveres no seio da igreja. Têm direitos e deveres. E no âmbito dos seus deveres, não tem nada de mal de contribuírem para a estruturação, a organização e a funcionalidade da instituição religiosa. Agora, onde é que reside o problema? O problema reside depois em estratégias que determinadas igrejas montam para extorquir o membro, para extorquir a família. E é visível essa estratégia na medida em que se adotam um conjunto de contribuições em que, se o membro cumprir, ele não consegue ter 2 refeições por dia. Não consegue, portanto, cuidar da família. Porque é um conjunto de contribuições do ponto de vista financeiro. E no âmbito dessa estratégia, adota-se uma filosofia que praticamente coage os crentes a darem tudo de si do ponto de vista financeiro. Portanto, e é esse aspecto que faz com que, efetivamente, que uma igreja que age assim não desempenhe o papel social esperado, porque ele não concorre para a coesão familiar, não concorre para a liberdade e salvação material e espiritual do cidadão. E, portanto, essa igreja promove conflito, promove carência. E as estratégias que adotam fazem com que as pessoas menos visadas acabam se considerando como caindo em ciladas. E é isso que depois mancha as outras igrejas. Então, e aqui o Estado tem um papel preponderante. Conforme disse o pastor, não é a outra igreja, não é outra instituição que vai ajudar, portanto, a desmontar essas estratégias de sobrevivência, essa estratégia de extorquir o crente e o cidadão, tem que ser o Estado, no sentido de enriquecer, portanto, os líderes religiosos. Deve ser o Estado. Mas o Estado, do ponto de vista da fiscalização da igreja, é preciso também dizer-se isso, o Estado é eficiente em determinados aspectos, mas não é em outros aspectos. Por exemplo, o Estado é eficiente e tem sido eficiente em identificar casos, por exemplo, de tráfico de órgãos humanos, desvios que podem provocar desordem e mudança de status quo. Portanto, o Estado é eficiente. Mas naqueles casos em que as igrejas concorrem para extorquir o cidadão, desestruturar as famílias, criar conflito no seio da família, o Estado tem um papel um pouquinho mais complacente. E isso, na prática, encoraja esse tipo de atitudes e faz com que, efetivamente, como esses casos são mediatizados, conclua, e já um grande número de igrejas que agem nessa perspectiva, acabam manchando, portanto, o papel social de outras igrejas que agem, quer em conformidade com a sua doutrina, quer em conformidade com a lei, quer em conformidade com os padrões normativos e culturais da nossa sociedade. Pastor Gama, está a faltar
uma atitude ou está a faltar vontade por parte do Estado para resolver estas situações, para identificar e corrigir ou penalizar estas igrejas que têm faltado com as suas responsabilidades? Não percebi a questão. Está a faltar o quê? Vontade por parte das autoridades para resolver este problema, de penalizar as igrejas que têm faltado com as suas responsabilidades? Eu penso que não se trata de falta de vontade, mas se calhar é preciso aprimorar os instrumentos de fiscalização. Tal como fez referência o Dr. Aguiar, tratando-se a questão do Estado laico, da laicidade do Estado, contribui em grande medida na proliferação deste fenómeno. Ou seja, o Estado não tem competência de fiscalizar de forma pormenorizada as ações desenvolvidas pela Igreja. Não, deve ter. Ou seja, se calhar não é... O Estado deve ter. Por quê? Porque o Estado é a entidade que nós depositamos confiança, demos poder para cuidar do bem-estar social, espiritual, econômico, financeiro e material do cidadão. Doutor Ele Aguiar, não pode socorrer-se à dimensão da laicidade para, portanto, exonerar-se de uma responsabilidade que tem a ver com a dignidade da pessoa humana. doutor Aguiar, eu olho nessa perspectiva. Deixa-me sobre a só terminar. laicidade, chama a atenção para o facto de o Estado proteger, do Estado não se exonerar. Seja como for, também percebo o raciocínio do São escolas diferentes em relação Sim, vamos então ouvir. Deixa-me terminar. Percebo eu que, quando se trata da laicidade do Estado, o Estado não pode ensinar à Igreja o que deve fazer e deixar de fazer. Muito menos o inverso. Ok? E o que deve acontecer aqui é que percebo eu que aquelas que têm sido queixas frequentes da própria sociedade sobre determinados comportamentos destas instituições que se julgam ser igrejas, não é? Devia tê-los, pegar essas informações como se tratasse de denúncias públicas e ir atrás delas para poder aferir. Mas dentro do princípio da laicidade, ele entende que não, que isso aqui termina a minha ação, daí que eu acho que o Estado deve afinar cada vez mais os seus instrumentos de fiscalização, de poder aferir a verdade e poder, claro, proteger os interesses do cidadão que ele representa. Pastor, eu conduzi 3 pesquisas. Uma pesquisa sobre a proliferação de seitas religiosas no Cacoaco, a outra no Golfo 2. A última é essa que eu estou a me referir, uma pesquisa que eu fiz sobre o papel da Igreja, sobretudo da juventude cristã, em relação à segurança e à preservação de bens públicos. Na primeira pesquisa, no Cacoaco, a maioria das igrejas que se multiplicaram, e aqui não quero matar a questão da seita, igreja, são termos do ponto de vista sociológico problemáticos. Certo. Mas pronto, proliferação de outras igrejas. O principal fator é que, primeiro, essas igrejas que se proliferaram não cumpriram um mínimo dos requisitos exigidos pela lei. Um mínimo. Mas E mantiveram-se... Que requisitos, doutor? Como? Que requisitos? Quais são os requisitos? A legalidade. Um dos requisitos é a legalidade. Daí o facto de dos o requisitos pastor é a dizer que legalidade. às vezes não é isso que se persegue em matéria de legalização ou de legitimação da Igreja. A coisa é um pouco mais profunda, Não, teologicamente mais profunda. Sim, mas o aspecto... Legalidade em que termos? Quais são as expectativas? Doutor Veiga, eu não que queria se matar esperam da aos Igreja? aspectos teológicos, que Mas grande não se- parte da proliferação é resultante de conflitos que aparentam ser de natureza teológica, mas são de natureza, o meu estudo concluiu, são mais de natureza financeira e de posição social no seio da Igreja. Pelo menos o estudo demonstrou isso.
E Às vezes não é isso que se sim, passa mas nas que depois igrejas. se redunda. Nós é que pensamos que o problema é financeiro. Sim. Mas se fizermos um estudo profundo, Mas eu fiz veremos pesquisa. que o problema é da revelação, na primeira o problema é da pesquisa- profecia, que o problema é etc. Não, na etc. primeira pesquisa eu trabalhei com o estudante o Vani, na segunda pesquisa trabalhei Questões com uma da fé, estudante a não- Cláudia, não tem- e com dados, não são sociológicos. pesquisa empírica. Pesquisa empírica, ou seja, pesquisa de campo. E nós estudamos, portanto, a diferença do ponto de vista teológico entre a igreja-mãe e as igrejas que saíram, e nós não encontramos diferenças substanciais. Estudamos isso. Do ponto de vista dos rituais, não encontramos, e podem tentar fazer isso, nós não encontramos diferenças substanciais que justificassem a ruptura e a separação. Pelo que, das entrevistas, nós percebemos que era um problema de posições sociais e portanto, de privilégios, Ânsia de por direitos, poder, certo? etc. E de liderar, Certo. portanto, de liderar. Não tem espaço aqui, vou abrir a minha para ter... Exatamente. Agora, É isso? nós, exatamente, evitamos aprofundar isso porque, pronto, isso é de natureza teológica, tem uma subjetividade que se percebe. Mas depois, essa entidade que se decompõe, para se tornar igreja, ela tem que cumprir com determinados requisitos básicos. Da lei, né? Que a Exatamente, Constituição... exatamente. E há um conjunto... Doutora Guerra está querendo dizer aqui que enquanto não reunir os requisitos, não pode... Bom, mas a lei é Congregar. clara. Pode congregar. Eu penso que Esta é uma os seus Não, pastores, caso. os seus pastores Olhando para essa- estão mais por dentro. Doutora desse Guerra, aspecto da olha lei. só, a A lei é Constituição clara. dá-nos a liberdade de reunião e de reunião e tudo mais, de manifestação. Né? Então, esta abertura da lei dá legitimidade a estes né, mas oportunistas. então, Então, Desculpa. aqui temos a lista das igrejas legais e das igrejas ilegais. Por quê? Nessa perspectiva. Mas isso é muito discutível do ponto de vista teológico, doutora mas Aguiar. nós já falamos do A ponto de vista legalização das teológico. igrejas, a legalização das igrejas, nem sempre dependem de critérios sociológicos. Dependem de critérios, às vezes, mais do que teológicos, proféticos. Nós temos que fazer um estudo muito profundo relativamente a esta problemática de legalização das igrejas, de proliferação das igrejas, porquanto teríamos que entrar na perspectiva de uma plataforma, não olhar só para um segmento, digamos que, de orientação técnica para resolver-se essa situação, através do INAR, através de quem quer que seja, mas temos que aprofundar qualquer coisa sobre a manifestação da fé dentro do fenómeno de estudos ou fenómeno religioso. Este é um grande problema que nós entendemos que o Estado precisa de conferenciar mais com pessoas que lidam com esta problemática. Conquanto, senão, iremos sempre dizer seitas, e o doutor teve muito cuidado de não querer tocar nestas questões de nomes, etc., como de seita. A seitas, primeira igrejas, seita é a igreja porque cristã, acaba sendo... do judaísmo. Olha, deixa-me só ver. Portanto, é por aí. A questão técnica e a o próprio questão cristianismo teológica e a foi uma das questão de primeiras fé. seitas bem-sucedidas. Por isso é que o meu problema não é esse Não de está com o seitas. conceito. Exatamente, Conceito. não é esse. Conceito de seita. Porque essa questão da seita é problemática. Eu gostava de, para terminar, olhar para a questão profética das igrejas. Isso é fundamental, porque senão os teólogos mais avisados, mais estudiosos, vão acabar se sobrepondo quando a questão, no fundo, é da fé, é de profecia. Eu posso ter manifestação da fé e resolver um conjunto de situações, mas questões de fé, sem, no entanto, querer ter dinheiro, porque dinheiro posso ter através da minha profissão, mas posso curar, posso fazer um conjunto de coisas que se enquadram no plano da iniciativa divina. Pastor Bernardo, está a pedir a palavra. Sim, era exatamente para pegar essa deixa que estava aqui a pegar. A questão profética e o princípio de legalização, igrejas legais e não igrejas ilegais. A Constituição é verdade que dá laicidade, só que lá depois nos números a seguir vai dizer desde que esteja toda em conformidade com a Constituição, com a lei. Tá bem. Constituição. Com a Mas há Constituição. um detalhe muito interessante que a gente deve ter em conta. A igreja não surgiu para criar desordem. Não. A igreja é um ente que Não deve, mantém... acho que Não é, deve. né? Ok.
Acho, não sei se cria também. Não, mas cria. pronto, vamos A nossa avançando. lei fala de igrejas legais ou de igrejas reconhecidas e não reconhecidas? Reconhecidas e não reconhecidas. Pois. Sim. Era bom também Sim, sim. entender. Muito Percebemos obrigado isso. por esse E as lado. tantas, A as não questão aí- reconhecidas prestam também bom trabalho e aparecem em determinados fora importantes. Sim, mas a questão ali, nós temos que desenhar um facto muito A importante. partir desse critério, De- é melhor não haver lei. Nem critérios. Vamos. Há aquele facto de que, da questão da profecia. A igreja ela é profética, claro, ela é profética. É a sua essência. Sim, é a sua essência. Mas o profeta, o intitulado profeta é que deve ter cuidado com quem vai ser chamado, quem realmente é profeta, quem é quem. Por quê? Porque o grande problema ali, no processo de instrução ou não do fiel, parte exatamente de quem nos une. Quando nós não sabemos a razão da nossa reunião, nós vamos nos unir em torno de uma pessoa humana. Enquanto o nosso objetivo naquele lugar for exatamente o pastor Bernardo ou o profeta fulano, então aí nós perdemos o O foco foco da nossa da adoração. nossa adoração. Quando nos reunimos com o objetivo principal do surgimento da igreja, que é a adoração a Deus, independentemente de tudo, a igreja vai ser sempre a noiva de Cristo e aquela instituição moral, ordeira. Por quê? Porque alguém que é salvo por Deus, por Cristo, essa pessoa é moral, essa pessoa essa tem balizas de vida, ele cumpre com tudo que é realmente as normas da sociedade em que ele está inserida. Mas, em contrapartida, quando surgem situações de acusação dentro da igreja, que a igreja motivou, que aquela família tem A, tem B, o papel da igreja não é procurar o feiticeiro, não. O papel da igreja... Hoje nós temos culto, como Não, não. disse o pastor aquela hora. Não, olha, tem culto de cura, tem culto para descoberta Ali estamos disso a e cidade de daquilo. uma igreja... Esse não é o papel da igreja. Na lógica do que está-se a apresentar, se nós formos para a teologia de cada igreja, na subjetividade de cada igreja, há aspectos, então, que nós vamos admitir. Está a ver? É por isso que, na minha profissão, na minha qualidade, o fator... Eu aceito e compreendo que o critério de avaliação, de debate, seja, do ponto de vista da profissão deles, a dimensão espiritual, a dimensão profética. Do nosso ponto de vista, o fator fundamental é a igreja, portanto, infunde coesão social. Unidade, a igreja é a unidade moral da sociedade. A igreja é o exemplo de cidadania, exemplo de civismo. A igreja salva material e espiritualmente. O indivíduo que vai à igreja fica mais pobre, mais miserável, ou esse indivíduo efetivamente fica mais lúcido, mais educado, mais instruído. Não, fica mais espiritualmente. Deixa-me só. espiritual. Depende do conceito que nós Fica mais temos de lúcido. riqueza e prosperidade. Exatamente. Depende exatamente do conceito que cada um tem disto. Para mim, aqui, o bem-estar material, espiritual, psicológico e físico do indivíduo. A igreja tem que concorrer para isso. Por quê? Porque o fim último da igreja é, efetivamente, salvar vida aquela eterna. pessoa para ele ser útil à sociedade. Doutora Guiar, este é, de facto, o centro da ação da Exatamente. igreja. Quando a E igreja, a igreja não faz angolana, a igreja Quando não angolana faz isso, tem concorrido portanto, não pode para a materialização deste desiderato. É um facto. Pastor, vamos Agora, mas quando uma igreja não consegue aconselhar um crente para dar mesada à mãe, para dar mesada ao pai, mas todo o dinheiro traz para a igreja não concorre para isso. ok, Efetivamente não. nós estamos a olhar deixa-me só, aqui pastor, a igreja. Permita-me só. Deixa-me só. Alguma responsabilidade que nós estamos a chamar para a igreja que não é dela. O bem-estar material, que é financeiro e tudo, isso a igreja ensina o cristão, o fiel, motiva-lo a estudar. Se tiver oportunidade de bolsa, ela oferece e tal. Mas a oportunidade de trabalho, isso quem cria é o Estado. A igreja, se tiver capacidade para tal, nós estamos a falar de bem-estar material no seu verdadeiro A sentido. igreja tem que proporcionar. Tem que proporcionar, Através ajudar do a seu proporcionar, magistério. não proporcionar. Através do seu Por quê? magistério. Porque a igreja em si, A igreja ela não está distante do Estado, Não por está, isso por é isso que é um falamos da parceiro. Ela parceria. vai e viabiliza o processo, Tem que mas se não trabalhar houver depois. porta aberta,
Ela não tem onde avançar. Pastor, E continuando ainda, pastor. o bem-estar espiritual, isso é uma garantia que a igreja, essa é a missão da igreja. Sim. Deve ser. Essa Nem é, sempre. não deve ser, é. Não, Só o para debate nada. tem que Eu ser olho ser aqui, igreja. Ou não é? Olha Só para aqui, ser Vai falar um de igreja. cada vez para podermos ser. Sim, pastor, faz favor. O bem-estar, a igreja contribui para a libertação integral do cidadão. Absolutamente. Libertação Absolutamente. integral. Integral. Porque quando o indivíduo é liberto espiritualmente, tem todas as probabilidades de progredir em todas as Pastor, isso é o da que sua devia vida. acontecer ou é o que acontece na Eu prática, penso no que dia é a o que dia? acontece no dia a dia. Não. É o que Doutor, às vezes doutor. acontece, meu caro pastor. É o que às vezes Vamos deixar o acontece. pastor defender a sua tese. Deixa depois dizer também o ter a seguinte. abordagem. Eu penso que a ciência dá-nos margem de podermos encontrar, ou seja, de olharmos, encontrar uma margem de erro, não é? Pois. Mas se olharmos para a ação da igreja, enquanto igreja, esta é a sua missão. Absolutamente. E isso tem estado a acontecer. Também. Ok. Agora, dentro do fenómeno, ou seja, da proliferação religiosa, é onde vamos encontrar determinadas igrejas, né, que deixam-nos a desejar. E que é uma minoria. Ok? É uma minoria. Sim. E se voltarmos ao estudo do doutor, vai poder concordar comigo que mesmo aqueles que seguem a teologia da libertação, não é? A teologia da libertação, a teologia da prosperidade, ok? Depois de 2, 3, 4 anos, acabam percebendo que foram enganados Pois, e os voltam crentes. para a sua essência. Os crentes. Então, a igreja, enquanto igreja, ela pertence a Deus e ela continuará a desempenhar a sua função social na sociedade em que Aí ela se vai o encontra. conceito Senhores, que é a igreja. nós estamos numa sociedade, a sociedade angolana de acordo com a sua própria história, de matriz cristã, religiosa cristã, mas hoje temos estado a assistir o surgimento de religiões não cristãs e também cresce, né, este número de religiões não cristãs. Por exemplo, estamos aqui a falar do islamismo. Como é que a igreja cristã angolana e trazem muitas vezes ideais, iniciativas que não fazem parte desta matriz angolana? Como é que se vai conviver? Como é que se deve conviver? Comece por si, Carlos Veiga, como é que se vai conviver e encontrar aqui equilíbrio neste sentido? Porque o que se diz é que muitas das orientações, das indicações que estas igrejas ou religiões trazem não abonam o desenvolvimento das famílias. Então, a igreja está treinada para lidar com os tais princípios que têm que ver com a liberdade. Deus respeita a liberdade humana. É daí que deve fundar-se o comportamento da igreja no relacionamento e diálogo com outras entidades, com outras religiões, com as denominações em si, com as igrejas em si. A partir dali, é claro, tem que se cultivar o espírito de tolerância. A igreja tem que saber lidar com tolerância. A igreja tem que olhar para o critério da fraternidade. Afinal, todos somos decorrentes da iniciativa, como dizia de início, de Deus. Todos somos filhos de Deus, vimos de um único Criador. Tudo o resto é uma visão que nós absorvemos ao longo dos tempos, sendo certo de que, enquanto cristão batizado, etc., temos critérios, que é a tal matriz cristã, não é? Mas é muito importante treinarmos o diálogo e percebermos, vivermos numa interatividade. Bom, se olhássemos para as igrejas enquanto cristãs, íamos falar eventualmente no ecumenismo, mas, de outro modo, de facto, temos que perceber que um dia vamos ter que lidar com outra dimensão da manifestação do fenómeno religioso, porquanto temos outros irmãos que carecem do diálogo
que precisam de interagir conosco, nós temos que aprender a dialogar, e isso já tem sido recomendado pelas grandes identificações de natureza cristã, no tom, portanto, no diálogo com as outras religiões. O próprio Papa apela ao diálogo com as outras religiões. E por que não cultivarmos isso? Por que não cultivarmos isso? Pastor, já lhe passo a palavra, mas acrescentando que há hoje denominações religiosas ou igrejas que, e se calhar é mesmo melhor usar o termo denominação religiosa, que se baseiam na ideia de que têm de eliminar outras intenções religiosas, Exato, de outras denominações religiosas, para se poder se posicionar. Como é que olha para isso? Eu olho para as Escrituras aqui, onde Jesus Assumir um orienta-nos. mandato, não é? Que tem de eliminar as outras para poder... A Bíblia orienta-nos a amar o nosso próximo. E a questão que não se cala aqui, e é muito frequente, é quem é o meu próximo? O meu próximo não tem nada a ver com o facto de ser da mesma igreja, da mesma família, da mesma religião. Não, o meu próximo é alguém semelhante a mim. Não é? E eu devo amá-lo tal como ele é. E, se possível, Essa é a ajudá-lo... visão cristã. Efetivamente. E, se possível, ajudá-lo a mudar da sua visão de mundo. Se calhar, não é? Se possível. Mas, se não, temos que aceitar, não é? Viver a unidade na diversidade. Temos que respeitar Não há, o nosso... não há doutrinas. Eu que navego um pouquinho por todas as religiões, do ponto de vista de pesquisa, não encontra no tronco original de uma religião a pregar o ódio, o ressentimento, a inveja, a vingança, o ciúme, a guerra, o conflito, a violência. Não encontras. O que há é que, depois, os homens, portanto, em função de interesses circunstanciais, momentâneos ou não, acabam se aproveitando de doutrinas religiosas para, na prossecução dos seus objetivos, infundir, portanto, esses fenómenos que eu acabei de me referir. E é por isso que nós, às vezes, por causa disso, consideramos que determinadas religiões são perigosas. Mas perigosa não é a religião. Não é a religião. São os indivíduos. Os indivíduos, que é compõem isso que eu estou a referir. Por isso é que eu estou a dizer que mesmo a doutrina dessas religiões, portanto, não quero citar o nome, mas o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, etc., não pregam, portanto, a violência, não pregam o ódio, o ressentimento. São os indivíduos que se aproveitam dessas denominações religiosas e fazem uma interpretação da sua doutrina a favor do seu interesse. Interesse que pode ser econômico, político ou filosófico. Pastor Bernardo, está a pedir a palavra também. Sim, era realmente para dar continuidade a esse assunto, que julgo ser muito importante. Quanto à questão do surgimento de outras denominações, de religiões, exatamente. Estamos a Angola, não sei se já recebeu uma outra além do islamismo. Tem Acho a que igreja a messiânica e foi São surgindo, tantas. mas assim, religião com grande dimensão. Em Angola temos mais Já o há budistas cristianismo. em Angola, já há Não, hindus. com grande dimensão, Já há hindus. assim, nível de resposta internacional, tem o cristianismo, o messianismo e o O islamismo. islamismo já está a ganhar espaço. Está a começar a ganhar espaço no nosso território, partindo do princípio de que a nossa Constituição aceita a todos, não rejeita a ninguém. Do princípio da laicidade, nós não nos firmamos que nós somos uma nação cristã, islâmica, não nos firmamos. Mas também disse que Sim. esta própria laicidade traz aqui algumas aberturas. Sim, ela é aberta, que qualquer instituição, Isto é positivo? nem tanto. Na minha perspectiva, nem tanto. Por quê? Apesar das igrejas todas elas apregoarem o amor, a paz,
e muito mais. O que vem lá no fundo do coração humano e a ação de cada uma das religiões, a gente tem que saber, né? Tem que saber a ação real de cada uma delas. Pelo que eu tenho dito. Porque o Estado, a ação, afinal, tem que ficar sim, sempre de atalaia na defesa do sim, cidadão. O cristianismo, ela prega o amor de Cristo, mas a ação do cristianismo, daquilo que a gente vê, será que agrega algum valor para aqui? O islamismo agrega? O que é que nos traz de bom? A gente tem que olhar qual é a expressão desta religião no universo, aí no universo todo, aqui no mundo, e buscarmos qual é a vantagem que ela nos traz. Mas o ser humano, ele é tão bom e tão especial que ele busca exatamente tudo aquilo que ele julga que resolve o seu problema na hora. E uma das coisas que nos leva a aceitar todos, o pastor dizer que Deus te ama, eu te amo, você pensa, não, isso aqui está me trazendo uma palavra de fé. Não. E Cristo tem uma... Eu gosto muito desse período, que vamos entrar daqui a pouco, que é a Quaresma, que termina aí na fase da Páscoa. Ela é um período muito interessante, em que Cristo dá muitos ensinamentos. Quando ele estava a entrar em Jerusalém, os discípulos tinham uma ideia muito concreta, que nós vamos entrar em Jerusalém, vamos tomar Jerusalém e vamos governar, vamos expulsar toda a Judeia. E Cristo mostrou claramente que essa não é a vocação. Porque Cristo responde assim, o meu reino não responde a Plato. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é lá. Então mostra claramente que o foco da igreja é exatamente transformar o homem, apontando-lhe para o verdadeiro reino, que é a Canaã Celestial, numa eternidade sem fim. Agora, há um outro detalhe também, que quando os discípulos, depois deles mandarem na missão dos 70, eles voltaram dizendo, olha, nós encontramos alguém que faz milagre, opera, não sei o que e tal. E a justiça, olha. E eles disseram que nós lhe proibimos. E ele disse, não, quem conosco não ajunta se espalha, né? Então, se alguém está a fazer, não se preocupam se ele está a pregar ou não. Procure sempre saber se o teu nome está lá no livro da vida. Essa deve ser a preocupação da igreja. Senhor, já estamos a caminhar para o fim deste programa, mas antes, uma outra nota. O que é feito das missões religiosas? Se olharmos para o passado, a Igreja teve um papel muito importante na educação de das famílias, teve um papel muito importante na questão da saúde, na formação profissional. Hoje, pouco ou nada. Eu penso que não é nessa perspectiva. E esta também é uma visão social, não é? Sim, mas... Que é feita estas missões? Não, elas existem e continuam a fazer o seu trabalho. É importante vermos a questão demográfica do ontem, quando elas surgiram, quantos éramos e quantos somos hoje. Mas até acho que houve evolução. Né? Então, vamos poder perceber que a Igreja, as missões continuam a fazer, elas deixaram de ser missões protestantes estrangeiras e passaram a ser missões nacionais. As igrejas passaram a ser igrejas nacionais, já não são igrejas estrangeiras. Têm origem do estrangeiro, mas elas são nacionais. Logo, elas continuam com a sua missão de instrução, educação. Né? Continuam, por exemplo, vamos ver por toda parte, igrejas tendo escolas, hospitais, centros de formação, universidades, entre outras, vão dando a sua contribuição social para a pacificação desta nação. O mesmo papel do ontem, do passado, continua a ser feito com bastante incidência. Só que hoje, não é, ontem, se calhar, éramos 2, 3, 4, 5 milhões, hoje somos 30 milhões. Então, no universo vermos a ação desenvolvida por uma missão, precisamos, no todo, ou seja, no muito, são poucos. Demos conta de poucos. A Igreja não acompanhou este crescimento? A Igreja acompanhou. Agora há mais necessitados. Com o surgimento das outras, e é importante aqui, gostava de retirar um conceito. A igreja, ela continua a fazer a sua missão, enquanto igreja, de pregar a mensagem da salvação, instruir as famílias, não é? E contribuir como parceiro do Estado
para mitigar determinados problemas sociais e ou, no caso, da moralização da própria sociedade. Mas é importante aqui perceber que esta igreja, enquanto de Deus, vai continuar a ser ela. Ela continua a fazer a sua missão. Permita dizer que quando olhamos para a igreja enquanto instituição divina, não ficou no passado, continua atuante e atual, a cumprir com a sua missão. O fenômeno da proliferação religiosa acaba contribuindo na imagem de que parece que a igreja deixou de cumprir com a sua missão. Mas aqui eu olho numa outra dimensão, não na perspectiva negativa. O fenômeno da proliferação religiosa contribui no alcance. Não é? Quando olho para o fenômeno da proliferação religiosa, na perspectiva positiva, é no alcance que ela tem em pouco tempo de atingir mais famílias. Okay. Através do Evangelho. Permita-me, os dados, também aqui tenho dados. Eu penso que, do ponto de vista do papel de socialização formal, de educação acadêmica, é isso que está-se a referir, técnico-profissional, penso que nesse aspecto tivemos evolução, sobretudo as igrejas tradicionais. Eles, para além de terem tido instituições de ensino geral, médio, agora a maioria delas está a ter instituições do ensino superior. O problema que se pode colocar aqui, portanto, isso pode-se ver, dados estatísticos, portanto, claramente. Quase todas as igrejas estão a ter institutos médios e institutos superiores. Uhum. O problema que se pode colocar é do acesso. O acesso, porque, pronto, as igrejas acabaram por autonomizar esses serviços. Há um corpo, embora fazendo parte da igreja, mas há um corpo autónomo. Trata especialmente. Exatamente. E então, o problema do acesso onde se pode colocar, porque há queixa da sociedade de que os preços, fica-se com a percepção como que é uma instituição religiosa, portanto, pratica preços do mercado, tendo em conta essa visão, casos, preços muito altos, tendo em conta essa visão que se tem do papel da igreja. Uhum. Agora, do ponto de vista da saúde, não houve a mesma evolução. Portanto, os estudos... Tem mesmo de concluir. Sim, não houve a mesma evolução. São poucas as igrejas que estão a agregar postos médicos, postos de saúde para servir o cidadão. Se calhar o apelo deve ser no sentido de se incrementar neste lado. Pastor Bernardo Soc, nós chamamos um telespectador que nos está a acompanhar também através das plataformas digitais, Facebook e YouTube, e gostava de ver esclarecida a questão do dízimo, que é também para muitos cristãos ou não, ainda uma dúvida. Como é que se pode entender, na verdade, qual é a parte que o cristão deve dar à igreja nesta questão do dízimo? Ok. Dízimo... Tem um minuto para ajudar a esclarecer. Temos mesmo de correr. Para muitos o dízimo é um problema, mas para outros nem tanto. O dízimo eu costumo dizer que é um ato de fé. É um ato de fé. É obrigatório? É necessário. É necessário. Não é obrigatório? É necessário para quem olha para Cristo e cumpre as suas orientações biblicamente. Por quê? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela aponta para Cristo e nada está isento do cumprimento. Não dizer que alguma coisa está no Novo Testamento, Antigo, outros no Novo, não. O dízimo, tal como todas as normas, elas são atuais e atuantes. Entretanto, a oferta de dízimo, que constitui a 10% do rendimento, ela realmente, aquele que é cristão devoto, a sua fé lhe leva a cumprir aquilo que realmente a Escritura Sagrada orienta. Então, ele cumpre na normalidade. Agora, se isso, para alguns, gera um mal-estar, por quê? Porque o grande problema não é exatamente a entrega do dízimo. É o que depois foi se criando em torno do dízimo. Então, quando o que vai se criando em torno do dízimo não é a finalidade daquilo que Deus diz que trazei para que haja mantimento na minha casa, né? Para que aquele todo o trabalho, aquele movimento todo seja feito, quando a finalidade não é exatamente colocada como devia ser,
Então é que gera essa especulação E a toda. prestação de contas, pastor. A prestação de conta é tranquila. Não, mas As as igrejas igrejas normalmente- não prestam conta aos crentes, não produzem relatórios, regra geral, também isso é resultado de uma pesquisa. Sim. As igrejas Tem 30 segundos só. raramente produzem relatórios financeiros que indicam que nós arrecadamos X, Com dízimo. do X, isso foi para ali, aquilo foi para ali, aquilo foi para ali, de forma sazonal. Eu não estou a dizer todas as igrejas, mas Algumas essa é a delas. outra preocupação. Eu acho que, Carlos Veiga, permita vamos só também terminar. rapidamente, Essa questão da pastor. prestação de contas, eu penso que isso varia, né? Como nem todas. Vai disso Mas bem, a nem questão todo. Então não estamos preponderante nessa aqui, lista. tudo que vai para a igreja é realmente tratado na base de uma concórdia. A igreja funciona assim, como um corpo. Não é uma pessoa decidir o que a igreja vai ser, não. A igreja não é de alguém. A igreja é de Cristo, cujas ações são tratadas são tratadas a nível colegial. Não é? É por ali. Carlos a prestação Veiga, de conta é Temos que real. investir Só um espiritualmente. Temos que investir espiritualmente. Investir espiritualmente, dizia Dom Stanislau Sindicasse, quando era o nosso professor de Ética Geral no seminário. Temos que fazer um investimento espiritual. Isso reduz tudo. E no sábado, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias dizia que temos que fundar uma nova capital. Sabem qual a capital? Capital espiritual. Quanto ao dízimo, está... É uma questão de interpretação e aplicação da palavra de Deus. Depende de como os crentes lidam com isto. Se são mais fundamentalistas ou menos fundamentalistas, depende da chamada interpretação da palavra. É bom que interpretemos bem a palavra para não pecarmos contra Deus, para não omitirmos aquilo que devemos fazer. Pastor Gama, é ou não obrigatório o dízimo? O dízimo tem uma obrigação moral, mediante a fé dos crentes, ou seja, mediante a instrução que nós passamos a eles, a igreja, instruímos-la a reconhecer que eu devo contribuir para aquilo que é uma ordenança divina, trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja. Entretanto, porque é importante perceber que, e foi bem dito aqui, a igreja é uma instituição social. Precisa de meios. Sim. Disse bem o doutor Aguiar. A questão em falta é a cultura de prestação de contas. Mas o dízimo, ele é um elemento fundamental para fazer funcionar a máquina. É obrigatório. Me permite só um minuto, um segundo. Então, você sai da sua casa, encontra cadeiras. Há pessoas que varreram. Há pessoas que põem flores ali. Há pessoas que dão no duro ali. E você chega lá, usufrui daquela paz. Volta em casa de modo diferente e não contribui nada. Quer dizer, eu não preciso ir para a explicação espiritual ou bíblica. Do ponto de vista humano, social, organizacional, é obrigatório você dar a sua contribuição. Há histórias de pessoas que foram penalizadas por não... Exatamente. Agora, o problema é, tem o dízimo, tem a contribuição para o jornal, tem a contribuição para a água, tem a contribuição para a galinha que gritou, tem a contribuição para isso. Isso é que não pode. Absolutamente isso. Senhores, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Bom regresso a casa. Muito obrigado. A você que esteve a acompanhar-nos também queremos agradecer pelo carinho da sua audiência. Falámos hoje sobre o papel da Igreja na moralização da sociedade. Já sabe, nós voltamos na próxima semana para mais um Girassol Debate. Boa noite, bom descanso.